Amados irmãos, a paz do Senhor. Chegamos a 1 Samuel capítulo 13 e aqui, infelizmente, começa o declínio espiritual e político do reinado de Saul. Ele que começou tão bem, não é? Hoje você vai ler o capítulo 13 e o capítulo 14. Vamos lá. Após todas as glórias da vitória contra os amonitas, lá no capítulo 11, a aliança estabelecida lá no capítulo 12, o texto agora nos lança em uma realidade crua, difícil. A pressão militar esmagadora dos filisteus e o colapso psicológico do rei. E nesse cenário de crise profunda que Saul comete um erro que vai definir o resto da sua biografia. Ele não aguenta esperar quem tinha que esperar, faz o que não pode fazer, motivado pelo imediatismo, e o capítulo acaba demonstrando que o medo e o desespero podem expor o verdadeiro caráter de um líder. Muito bem, vamos para o capítulo 13. Hoje você lerá o capítulo 13 e 14. O capítulo 13 começa com a questão da guerra entre israelitas e filisteus, né? Saul, ele escolhe um exército permanente de 3.000 homens. Aqui ele já começa a ter sua guarnição e ele escolhe os melhores homens, se dirige a Micmas e com ele ficam 2.000 homens e com seu filho Jonatas em Gibeá ficam 1.000 homens. Jonatas toma a iniciativa. Jonatas é muito interessante, irmãos. Ele toma a iniciativa militar e destrói uma guarnição de filisteus em Geba. E aí o que acontece? Saul toca a trombeta, chama toda a congregação do povo, anunciando a guerra contra os filisteus. E o povo é convocado ali a Gilgal. Muito bem, aqui começa todo o cenário difícil para Saul. Por quê? Porque Saul estava ali em razão de uma ordem cumprida muito tempo depois, né? Uma ordem dada por Samuel e cumprida muito tempo depois por Saul. Lá em 1 Samuel 10 e 8, Samuel diz que é para Saul destruir os filisteus, mas antes de começar, tinha que esperar ele 7 dias para que ele, Samuel, fizesse todos os sacrifícios e aí Saul seria vitorioso na guerra. E aí o que acontece? E quando Saul, depois de Jonatas começar a guerra, quando Saul vê o tamanho do exército filisteu, a Bíblia ali em 1 Samuel capítulo 13, do versículo 5 ao 7, fala em 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros, uma multidão incontável acampada lá em Micmas. Quando Saul vê, já começa a tremer. E o pior, o exército de Saul. Meu Deus do céu. O exército de Saul entra em pânico absoluto. Até parece que o povo se esqueceu de tudo que Deus tinha feito, né? E aí o povo começa a se esconder em caverna, barracos, buracos, penhascos, túmulos, cisternas. E nessa história de medo, Saul fica com um exército de simplesmente 600 homens. Mas bem melhor do que Gideão, né, que ficou só com 300, o dobro, né? E Saul esperando Samuel vir para Samuel poder fazer ali, obviamente, né, o holocausto. Lembre-se que Samuel não é mais o líder militar, mas era o líder espiritual da nação. E aí Saul espera os 7 dias, lá em Gilgal. O tempo passa, Samuel se atrasa, Saul entra em desespero que o povo estava se dispersando.
E Saul diz, traz aqui o holocausto porque eu é que vou oferecer. Quando ele termina de oferecer, mal acaba, Samuel chega e Samuel já vai direto na jugular de Saul dizendo, você é louco, o que você fez? Aí Saul disse, eu estou aqui, estou pressionado, o povo está me deixando, olha o exército ali, você quer que eu faça o quê? Samuel disse, olha, pois é, você procedeu neciamente. Agora, o teu reino não vai mais subsistir. Como você não respeita as regras que o Senhor Deus já buscou para si um homem segundo o seu coração. E Samuel se retira de Gilgal, e aí é óbvio, né? Saul fica naquela situação absolutamente difícil. Absolutamente difícil. E aí, para acrescentar problemas, porque problema pouco, né? É quase nada. Dos versículos 16 a 23, o narrador aqui de 1 Samuel 13 ainda descreve a precariedade do que o exército de Saul tinha. Aqueles 600 homens, infelizmente, não tinha nem arma decente para lutar. Por quê? Porque na época os filisteus dominavam toda a metalurgia e não deixavam os israelitas aprenderem para que não pudessem fazer espadas, óbvio. E aí, toda vez que os israelitas precisavam de alguma coisa, tinha que ir à cidade dos filisteus e, tipo assim, para molar uma ferramenta agrícola, ainda pagavam um preço absurdo. Nessa batalha, irmãos, só quem tinha espada e lança na mão era Saul e seu filho. O resto era com o que tinha, né? Pau, pedra e alguma coisa ali que usava talvez na agricultura para atacar o inimigo. Então, se você parar e pensar, a posição de Saul era muito difícil. Tecnologicamente estava em desvantagem, numericamente estava em desvantagem, viu o exército se dispersando, entrou em pânico com tudo aquilo, disse, não, vamos fazer logo esse sacrifício e vamos para a guerra. E meteu a mão pelos pés, fez o que não podia, e ouviu de Samuel, parabéns, Deus simplesmente te rejeitou. E olha que Saul aqui estava no seu primeiro, algumas bíblias dizem que ele estava no seu segundo ano de reinado. Ele tinha acabado de vir de uma vitória muito grande contra os amonitas, contra Naás, e parece que tinha esquecido de tudo. Amados, na verdade, a preocupação de Saul com um número cada vez menor de soldados revelou o coração dele, a crença de que os exércitos humanos e não o Senhor decidiriam a batalha. Ele tinha se esquecido de absolutamente tudo. Sua preocupação em oferecer um holocausto revela uma teologia distorcida. Ele pensa que o ritual está acima da obediência, que era só oferecer e Deus haveria de abençoar. E, obviamente, se mostra propenso a considerar que rituais podem, de algum modo, garantir favoritismo divino. Saul ultrapassou os limites daquilo que ele podia. Ele era rei, mas ele estava debaixo da autoridade do profeta sacerdote Samuel, que tinha, Samuel, sim, o poder de interceder. Então, infelizmente, fez o que não podia fazer, desobedeceu a palavra de Deus. E se tem uma coisa que Deus não gosta, é quando a sua palavra é desobedecida. E aí a gente pensa, poxa, então Israel vai se arrebentar todinho, né, pastor? Essa que é uma questão interessante, porque aí no capítulo 14, quando você abre todo o capítulo 14, você vê de novo a misericórdia de Deus.
Mas de novo, Deus é fantástico, irmãos. Deus é amoroso demais. De novo a misericórdia do Senhor. Porque você pega Samuel agora 14, vai do versículo 1 ao 15, você vê que Saul está lá, está meio parado, aí pede para trazer a arca. Algumas bíblias não fala arca, fala estola sacerdotal. Pastor, qual é a que está certa? É a estola sacerdotal, aquela que tinha no peito as pedras com o nome das 12 tribos, ou a arca? Irmãos, infelizmente esse é um texto que você tem ali no original uma dificuldade muito grande de saber se é um ou outro. Mas sendo um ou outro, o que é interessante já teve problema, e problema já existiu, e pediu para trazer estola, está esperando ali uma noção de Deus, para onde vai, para onde não vai, já brigou com Samuel, levou de Samuel uma bronca terrível, e naquela está todo mundo ali parado. Jonatas, irmãos, filho de Saul, que, vamos ser francos, poderia ser o rei no lugar de Saul, né? Mas tudo bem, Deus desprezou a toda a geração de Saul. Já tinha escolhido um outro rei que obedecesse a palavra dele, que confiasse nele. E aí, Jonatas, sem o conhecimento de Saul, isso está do versículo 1 ao 15 de 1 Samuel 14, vai com seus escudeiros, cruza um desfiladeiro ali em direção à guarnição mais avançada dos filisteus, e Jonatas disse, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai se mostrar para eles. Se eles disserem, vem para cá, é porque o Senhor nos deu, a gente sobe essa montanha toda, mata quem está lá, e que maravilha. Olha que ideia de louco, né? Agora, se eles não falarem nada, então é porque o Senhor não está com a gente. E adivinha o que aconteceu? A Bíblia diz que o sinal foi dado. Os filisteus olham e dizem, olha, os israelitas estão saindo ali das covas, dos buracos deles. Disseram, vem cá, rapazinho, que nós vamos te pegar. Aí Jonatas disse, olha aí, o Senhor nos deu. Irmãos, olha que fantástico. Jonatas e o escudeiro sobem uma montanha, um monte. Os 20 que estavam lá em cima nessa tropa destacada, que era a primeira tropa de defesa dos filisteus, né? Passando por essa tropa, e viria a segunda, onde estava todo o exército. Aí simplesmente ele ia matando, ia esfaqueando, e o escudeiro que vinha atrás terminava de matar. Fantástico, né? Acabaram com 20. De repente, quando os filisteus viram o que aconteceu com aqueles 20, que viram Jonatas e o escudeiro, um pavor veio em cima deles. E a palavra de Deus continuando, lá em 1 Samuel 14, de 16 em diante, Saul, ouvindo que houve um desespero, uma gritaria, uma loucura no meio dos filisteus, olha, ele diz assim, não precisa mais da arca, ou então da estola sacerdotal, vamos atrás deles, o Senhor já concedeu vitória. E incrível. Por quê? Porque os sentinelas de Gibeá vê o acampamento filisteu inimigo, todo confuso, se derretendo em confusão, um atravessando o outro. Ainda vem um terremoto. Deus ainda traz um terremoto e arrebenta com tudo. E aí Saul persegue aquele povo, persegue até matar o máximo possível. E é nesse tempo que algo estranho acontece. Porque a Bíblia diz, a partir de 1 Samuel, capítulo 14, 24 em diante, que Saul impõe um juramento tolo ao seu exército. Ele diz, quem comer pão e beber antes de eu acabar com todos os meus inimigos, vai se ver comigo.
E tá, o exército, então tá bom, o senhor, o rei, foram atrás, venceram, arrebentaram os filisteus. Só que quando chegou a noite, o exército estava morrendo de fome. E aí, Jonathan, voltando com o pessoal, vê no chão simplesmente mel. Jonathan já estava quase morrendo, pegou o mel, botou na boca e comeu. Aí todo mundo disse, olha, mas teu pai proibiu. E ele disse, mas eu não ouvi a proibição. E aí Jonatas disse, mas meu pai, ao proibir vocês comerem, ele errou. Ele errou. Era só o que o povo precisava ouvir. Quando o povo faminto ouviu isso, pegou os despojos dos filisteus, matou gado, matou tudo e começaram. A fome era tão grande que eles comiam a carne, irmãos, com sangue, quase que sem assar. Quase que sem assar. E aí, Saul fica sabendo de tudo isso e diz, não, peraí. E aí Saul levanta um altar rapidinho e diz, não, pelo menos retira o sangue aqui para pelo menos comer sem o sangue. E aí Saul, obviamente, disse que ia pegar quem tinha desobedecido. Quem tinha desobedecido. Muito bem, para saber quem desobedeceu, que ele ficou muito chateado, ele não ficou feliz com a vitória que Deus deu. Ele ficou chateado por saber quem tinha desobedecido. Lançou sorte e caiu sobre o filho dele. Irmãos, você acredita que ele, como pai, teve a capacidade de dizer, você vai morrer? E que Deus faça comigo se eu não te matar. E o povo é que simplesmente intervém agressivamente e diz, você não vai tocar no teu filho por uma razão simples, porque se não é ele, a gente não tinha vitória sobre os filisteus. E o que é interessante é que o povo aqui acaba discernindo a presença de Deus em Jonatas e a loucura religiosa no voto de Saul. De alguma forma, o rei ali começa a cair, né, em glória, ele cai nos seus pensamentos. E se você parar e pensar, aqui você tem alguém absolutamente despreparado, que não ouve ao Senhor, que peca antes de uma batalha e que só tem a vitória depois, porque Deus teve misericórdia. Porque Deus teve misericórdia. E é interessante que no final do capítulo, lá dos versículos 47 e 52, Deus tem tanta misericórdia desse homem que agora começa a travar suas batalhas sem ouvir a Deus de forma correta e sem obedecer a Deus de forma correta. Deus tem tanta misericórdia que ele teve vitória contra Moabe, Amon, Edom, os reis de Zobá e inclusive os filisteus. E ele agora sim tem um reino estabelecido, ele consolida as fronteiras geográficas de Israel, mas ele começa a viver ouvindo cada vez menos ao Senhor. E isso vai fazendo com que ele se perca, irmãos. Isso vai tirando dele toda a graça e toda a bênção de Deus e tornando ele, infelizmente, em alguém tirano, absolutamente tirano. E, bem, infelizmente Saul começa a viver essa dimensão. Onde é que isso vai parar? Bem, óbvio que nós veremos no continuar da vida dele. Difícil, né? Alguém que começa tão bem, agora, por motivos pessoais, começa a cair de forma muito radical. Amanhã a gente continua. Deus te abençoe. E lembre-se, é um perigo enorme quando a gente começa a se afastar da voz de Deus. Um grande beijo, até amanhã.